Talvez você não saiba, mas já houve uma época em que adaptar uma obra de HQ era um negócio bem arriscado e às vezes até de qualidade duvidosa. Mas olha só como o mundo dá voltas, não é mesmo? De passatempo infantil para fonte de inspiração e garantia de sucesso, as adaptações de HQ estão cada vez mais presentes, inclusive aqui no meu catálogo. E olha só, não é só de roupa apertada e ameaças ao planeta que vivem as histórias em quadrinhos. Às vezes, aquela história intimista sobre amadurecimento que você tanto ama é, na verdade, inspirada em uma HQ. Então, deixa eu te mostrar 8 séries incríveis que são capazes de agradar tanto fãs de quadrinhos como leigos no assunto. Como é que é, gente? Tá falando que esse pedação de mau caminho tem uma HQ só dele? Sim e não também. Embora o Tom Ellis seja esse gato cheio de luxúria, Lucifer é apenas levemente inspirado no personagem original. E não tô falando da Bíblia não, viu? Criada em 1989 por Neil Gaiman, o Lucifer original nasceu apenas como um antagonista do personagem sonho da graphic novel The Sandman. Porém, foi em 1999 que tudo mudou. E Lucifer Morningstar ganhou sua própria minissérie, que influenciou anos depois o diabão mais sensual do pedaço. A premissa da HQ é parecida com a série. Lucifer, Estrela da Manhã, cansado dos perrengues do inferno, decide pedir as contas e passar a bola para outro capeta mais interessado nesse assunto, preferindo uma vida supostamente pacata na Terra, tocando piano em um bar só seu, o Lux, em Los Angeles. E, bem, tirando alguns personagens, as semelhanças acabam por aí mesmo. O Lucifer original é consideravelmente bem mais sério e calculista, embora ainda muito charmoso e sofisticado. Além disso, ele também é uma das criaturas mais poderosas da existência, inclusive fazendo parte, oficialmente, do universo da DC Comics. E mais um detalhe, viu? O Lucifer das HQs é a cara do David Bowie, que, de fato, serviu de inspiração para a criação do personagem. Dificilmente você vai achar uma série tão única quanto The Umbrella Academy. Misturar fim do mundo, viagem no tempo, família desajustada de irmãos super-heróis, dimensões paralelas, ficção científica, super-organizações misteriosas e mais uma pá de coisa de uma maneira que faz sentido, não é tarefa fácil, né, gente? Principalmente quando você pensa que tudo isso saiu da mente do vocalista de My Chemical Romance, Gerard Way, que junto do cartunista brasileiro Gabriel Bá, criou a série de HQs de Umbrella Academy em 2007. Aliás, vocês sabiam que a HQ original ganhou o Eisner de melhor minissérie em 2008? E olha que a última versão saiu nem faz muito tempo, viu? Em setembro de 2019, fechando o 3º volume dessa história incrível. E se você acha que a minha série já é mega ousada e com umas ideias diferentonas, saiba que a HQ original é muito mais insana. Tem desde gorilas marcianos, sim, gorilas vindos de Marte mesmo, até alguns vilões bem inusitados, tipo a estátua de Abraham Lincoln e a Torre Eiffel. Sim, literalmente a Torre Eiffel, que na verdade é uma nave espacial, mas isso não vem ao caso não, viu? O que importa é que The Umbrella Academy é imperdível em qualquer versão. Eu falei que essa coisa de HQ ser exclusividade de heróis e superpoderes era a balela, não falei? A história de amor entre o psicopata em construção mais fofo do mundo, James, e da problemática e levemente sociopata Alyssa é inspirada na subversiva e particularmente melancólica graphic novel de Charles Forsman, de 2017. Embora muitos detalhes sejam basicamente iguais nas duas obras, ainda assim existem, claro, muitas diferenças. Inclusive, na HQ, Alyssa e James são consideravelmente mais normais, se comportando mais como adolescentes introspectivos, embora ainda cheios de problemas. E não vou mentir, né? Essa é uma série que sabe surpreender com seu humor ácido, assuntos sérios e momentos inesperados de violência. Só que a graphic novel, que é basicamente um nome chique para a história em quadrinhos, é um tanto mais séria, inclusive entregando um final que poucas pessoas arriscariam chamar de feliz. Ah, sim, a segunda temporada é 100% criação minha, tá? É que eu amo um amor jovem, sabe? Por mais estranho que ele seja. Eu amei
tanto o trabalho de Charles Forsman que fiz o quê? Adaptei outra de sua obra. Isso mesmo! I Am Not Okay With This é do mesmo criador da série anterior. Eita pessoa que gosta de dar nome grande para suas HQs, hein? E não é só pelos títulos compostos por frases inteiras que as duas versões compartilham similaridades, mas também são tematicamente bem parecidas, tratando da juventude de uma forma única e bem compreensiva, inclusive sabendo ser bem sombria quando necessário. Cid é uma garota com problemas temperamentais, crushes complicados e, mais importante, poderes telecinéticos recém-descobertos. E isso tudo é muito parecido com o quadrinho. Olha só, mudanças leves apenas, então. É, quase. A maior diferença mesmo é o final da graphic novel original, que é um tanto mais pesada. Porra, Charles, você gosta de um final triste, hein? Depois de uma tragédia traumática, a família Locke, composta pelo trio de irmãos protagonistas e sua mãe, se muda para um distante casarão no interior de Massachusetts. Claro que isso é palco para aquele problema de jovens descontentes com mudanças, passando por momentos difíceis, readaptações e tudo mais. Até aí, normal, né, gente? Só que eu não te falei uma coisa ainda. Lock and Key é baseada em uma prestigiada HQ de Joe Hill, o filho de Stephen King. Interessante, né? A treta é que essa tal mansão pertence à família convenientemente chamada de Locke, que é tipo fechadura em inglês, e esconde diversas chaves mágicas, as keys do título, que além de destravar em lugares proibidos, ainda são capazes de fornecer habilidades a seus usuários. Só que, embora aventuresco e fantasioso, existe um perigo real espreitando a mansão e a família, o que dá à série um característico tom de terror. E falando em terror, esse é um ponto bem distinto entre a versão original e a adaptação, já que a HQ escrita por Joe Hill é uma obra que mistura o horror e a fantasia de uma forma mega tensa, assustadora, violenta e até mesmo um tanto perturbadora, diferente da minha adaptação que decidiu pegar mais leve com vocês, meus amores. Com certeza, essa é a série baseada em HQs mais tradicional de toda a lista, com uma super equipe de heróis bem conhecida. Ou vai dizer que você nunca ouviu falar do Robin, o menino prodígio e eterno braço direito do Batman? Opa, calma, exagerei no eterno braço direito, né? Na verdade, os dois são qualquer coisa menos a dupla dinâmica, já que Robin cansou de viver sob a sombra do cruzado encapuzado, rompendo uma parceria de anos para se jogar no mundão e virar um herói independente. Isso aí, Robin, tem que se emancipar mesmo. Os Jovens Titãs são uma equipe já bem clássica das HQs, estreando a sua própria revista solo em 1966. Mas foi em 2003, com a estreia de sua primeira série animada, que os Jovens Titãs conquistaram um público ainda mais abrangente. E se você gostava dessa animação, provavelmente vai amar Titãs. Só lembrando que aqui os personagens são um pouco mais violentos. Foda-se o Batman. Robin, você é um garoto, não pode ficar falando palavrões. Você é um menino ainda. Aposto que você já sabia que o Mundo Sombrio de Sabrina era uma adaptação, certo? Mas, embora a versão mais conhecida dessa bruxa adolescente seja da saudosa sitcom dos anos 90, na verdade, Sabrina é uma personagem bem mais antiga, mais precisamente de 1962. Pois é, a Sabrina, aprendiz de feiticeira dos anos 90, era na verdade uma adaptação dos quadrinhos da Archie Comics, que narrava as aventuras fantásticas da meia-bruxa Sabrina Spellman. Legal, então quer dizer que a minha versão só repaginou uma bruxinha camarada para a Rainha do Inferno, então. Bacana, só que também não foi isso. Assim como a sitcom dos anos 90 era baseada em uma HQ dos anos 60, a minha série é inspirada na reimaginação completa que a própria Archie Comics fez de sua personagem em 2014. A nova série de HQ, também chamada de O Mundo Sombrio de Sabrina, atualizou todo o seu universo para o nosso cenário atual, transformando uma história cômica, aventuresca e para toda a família em uma obra de horror satânica, ácida, sombria e bem violenta, sim. Uma graça, né?
Olhando assim, até pode não parecer que a protagonista de Warrior Nun já esteve na pior, né? E quando eu digo na pior, eu quero dizer Mortinha da Silva. Acontece que após a jovem e órfã Ava morrer, uma auréola de anjo foi inserida em suas costas, o que surpreendentemente parece ser o suficiente para não só trazer alguém de volta à vida, mas também conferir ao corpo recém-ressuscitado alguns poderes bem maneiros, tipo encher uns demônios de porrada e inscrição direta no clube secreto de freiras guerreiras. E como você já deve imaginar, tudo isso foi inspirado em uma HQ, certo? Acertou! Só que assim, levemente inspirada na verdade. Warrior Nun Areala é uma história em quadrinhos de 1994 que partilha algumas semelhanças com a minha série, mas também várias diferenças. Tipo, a história da auréola mágica ainda é a mesma, assim como boa parte sobre a organização das freiras, a Ordem da Espada Cruciforme. Mas daí é meio que só isso mesmo. Poderes, vilões e protagonistas são bem diferentes entre as duas obras, principalmente nossa querida Ava, que foi invenção minha. Sou criativa, vocês sabem, né? E aí, meus amores, gostaram da listinha? Que bobeira pensar que HQs foram consideradas apenas como coisas infantis e inferiores por tanto tempo, né? Mas se depender de mim, eu adapto tudo que é história em quadrinhos para séries e filmes originais. Ou se adapto. E vocês, que HQs gostariam de ver transformadas em séries, hein? Me fala aí, quem sabe uma delas não acaba virando realidade.